Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Chegamos pontualmente no nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Pronto para conferir comigo os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 5 de dezembro? Vamos começar olhando para tudo que vai ser assunto nessa terça-feira. Nosso cardápio de notícias. Cesta de Natal com 10 itens está quase 9% mais cara que no ano passado. Afundamento do solo em Maceió volta a acelerar, passa para 0,26 centímetros por hora. A Arábia Saudita declara firme repúdio à eliminação das energias fósseis na COP28. E ainda, estudo aponta que esquema vacinal incompleto aumenta o risco de desenvolver Covid longa. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A cesta de Natal com 10 itens ficou mais cara que no ano passado. A estimativa é do setor de supermercados. Vamos conferir quais produtos aí tiveram aumento. Na média nacional, os produtos da cesta de Natal devem ficar 8,9% mais caros do que no ano passado. Segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados, a cesta composta de 10 itens como aves natalinas, azeite, caixa de bombom e panetone custa, na média nacional, R$ 295. Na comparação entre as regiões do país, o menor preço foi verificado no Centro-Oeste e as mais caras foram encontradas no sul do Brasil. E considerando os valores de 2022, a maior variação é registrada na região Sudeste, com aumento de 12,2%. Depois vem o Sul, com alta de 10,7%. O levantamento da Abras foi realizado entre os dias 10 e 23 de novembro e mostrou que os principais itens consumidos devem ser as proteínas, que tiveram crescimento estimado de 10,1%. Além disso, 62% dos supermercadistas acreditam que o consumo no Natal deste ano será superior ao do mesmo período do ano passado. E olha só, o afundamento de solo em Maceió tem acelerado e já chegou a 1,80 m. A Defesa Civil de Alagoas afirmou que hoje o afundamento da mina 18 da Braskem, no bairro de Mutange, passou de 0,25 centímetros por hora para 0,26 centímetros por hora. Isso significa que entre domingo e segunda-feira o movimento chegou a 6,3 centímetros. O órgão afirmou que segue em alerta máximo e a região continua com perigo iminente de colapso. O risco de formação de crateras em áreas urbanas na capital do Alagoas já levou à desocupação de áreas onde viviam cerca de 55 mil pessoas. Com o afundamento do solo, a Braskem optou por não participar da COP28. Em nota, a companhia afirmou que acompanhará as discussões feitas no evento, mas que decidiu não participar dos 2 painéis em que faria palestras. E o presidente Lula disse ontem que ainda tem esperança na assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, mesmo diante da negativa do líder francês Emmanuel Macron. Em entrevista na Alemanha, na última etapa do giro internacional que fez nos últimos dias, Lula comentou entraves recentes nas negociações. Direto de Brasília, nossa repórter Jaqueline Fonseca traz para a gente mais informações. O presidente Lula disse nesta segunda-feira em Berlim que vai continuar trabalhando para concretizar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul até que todos os países envolvidos se manifestem definitivamente sobre este assunto. Essa afirmação foi feita ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, que disse que a Alemanha é a favor deste acordo. Essas declarações vieram de encontro e como resposta ao que disse o presidente francês Emmanuel Macron durante a COP em Dubai. Macron disse que é totalmente contra o acordo entre União Europeia e Mercosul porque trata-se de uma negociação obsoleta, mal costurada e que não atende às demandas ambientais. No fim de semana, Lula se reuniu com Macron e pediu que o presidente francês olhasse com carinho para o acordo entre os 2 blocos. Em seguida, Macron fez essa declaração. Antes de deixar Dubai e seguir para a Alemanha, Lula respondeu à fala de Emmanuel Macron, dizendo que a opinião do presidente francês não representa o pensamento da União Europeia e que, se o acordo não der certo, paciência. Muito obrigada, Jaqueline. Essa é a Jaqueline Fonseca, direto de Brasília, trazendo informações da agenda do presidente Lula.
E por falar em COP28, o ministro da Energia saudita expressou seu firme repúdio a um acordo que inclua a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis nesse evento. Ele acontece em Dubai e termina na semana que vem com uma resolução onde os países participantes acordem medidas para reduzir os impactos ambientais, retardando as mudanças climáticas. Um primeiro rascunho do acordo inclui a possibilidade de uma redução e eliminação gradual de petróleo, gás e carvão nas deliberações, que deverão terminar em 12 de dezembro. Mas o ministro saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, meio-irmão do líder de fato e príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, manifestou o desacordo da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo. Absolutamente não, disse na entrevista em Riad. Cerca de 200 países devem chegar a uma decisão consensual na reunião de Dubai, que é celebrada ao final do ano mais quente da história. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu na semana passada que o mundo pare de consumir por completo os combustíveis fósseis para evitar o que ele chamou de catástrofe. E olha só esse anúncio: o mundo pode ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius em apenas 7 anos se as emissões de gás carbônico continuarem aumentando. O alerta foi feito por um grupo de cientistas convocando os países participantes da COP28 a agirem agora. O mundo poderá ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius em apenas 7 anos se as emissões de dióxido de carbono continuarem aumentando. O alerta foi feito por um estudo do Global Carbon Project, apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP28, em Dubai. A poluição causada por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, segundo uma investigação deste consórcio internacional de cientistas. O documento alerta que as emissões de CO2 provenientes do carvão, gás ou petróleo atingirão um novo recorde em 2023. Os combustíveis fósseis representaram 36,8 bilhões de toneladas de CO2, num total de 40,9 bilhões de toneladas, que se estima serem emitidas este ano. O Global Carbon Project se concentra especialmente na China e na Índia, o primeiro e o terceiro maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, onde a crescente procura por energia está ultrapassando a implantação de fontes renováveis. Devido aos gases de efeito estufa gerados pela atividade humana, a superfície do planeta já aqueceu em média 1,2 graus Celsius em relação à era pré-industrial, intensificando ondas de calor, incêndios florestais, inundações e tempestades no planeta. O Acordo de Paris de 2015 estabeleceu a meta de manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus em relação à era pré-industrial e, se possível, 1,5 graus. Os grandes poluidores tentam desencorajar os apelos por um acordo para eliminar gradualmente a utilização desses recursos. E a COP28 tem sido palco de protestos, inclusive dos ativistas ambientais, que aproveitam que os líderes mundiais estão reunidos para pedir, por exemplo, que os grandes emissores reforcem um fundo de compensação para os países mais afetados pela crise climática, pelo fim também do financiamento de projetos de combustíveis fósseis. A guerra entre Israel e Hamas, que tem dizimado gerações na faixa de Gaza, também entrou na pauta desses manifestantes. Protestos parecem pequenos no gigantesco parque de exposições em Dubai, sede da COP28. Nesta segunda-feira, ativistas pediam que os maiores emissores de gases de efeito estufa se juntem ao fundo de perdas e danos para os países mais afetados pela mudança climática. Precisamos de centenas de bilhões de dólares no fundo para apoiar as comunidades na linha de frente da crise climática. Até agora, o dinheiro que foi dado às comunidades é igual aos salários anuais dos 7 jogadores de topo da Arábia Saudita. Lançado na quinta-feira, primeiro dia da conferência, o fundo tem suas limitações, já que não se trata de uma simples transferência de dinheiro dos países historicamente responsáveis pelas emissões. O capital vai ficar sob a égide do Banco Mundial. Em contrapartida, os países em desenvolvimento terão uma forte presença no Conselho de Administração. Em outro ponto do evento, uma imagem chamava a atenção de quem passava. Ativistas fantasiados de Pikachu gritavam palavras de ordem pedindo que o Japão abandone o financiamento de novos projetos de combustíveis fósseis e passe a apoiar energias renováveis.
Devemos fazer nossos esforços para que isso aconteça, e acho que esta COP tem uma boa chance de conseguir uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Se não, vamos seguir nessa batalha. No domingo, um ato em solidariedade aos moradores da faixa de Gaza foi organizado na COP28. Os presentes ergueram faixas, cobraram um cessar-fogo e listaram nomes de vítimas da ofensiva israelense. Outro grupo promoveu uma performance em que o planeta Terra recebia uma reanimação cardiopulmonar. Vestidos com jalecos e com estetoscópios, os ativistas afirmavam que crise climática é crise sanitária. E por falar na guerra no Oriente Médio, as forças israelenses multiplicaram os bombardeios no sul da faixa de Gaza desde a retomada dos combates no dia 1º de dezembro. Operação terrestre no sul da faixa de Gaza. Dezenas de tanques, veículos de transporte de pessoal e escavadeiras israelenses entraram no território nesta segunda-feira, apesar da presença de centenas de milhares de civis. Os veículos abriram fogo e ocuparam pela primeira vez o mercado da Cidade Velha, onde destruíram dezenas de barracas. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, um bombardeio na entrada do hospital Kamal Adwan, no norte do enclave, deixou vários mortos nas primeiras horas da manhã. Os militares não confirmaram a informação. Israel acusa o grupo islamista palestino de instalar infraestrutura sobre hospitais na faixa de Gaza e usar civis como escudos humanos. A maioria dos centros de saúde já estão fora de serviço e os que ficaram de pé estão funcionando sem energia elétrica e saturados. A empresa palestina de telecomunicações Paltel anunciou que todos os serviços de telecomunicações na faixa de Gaza foram interrompidos por causa de um corte das principais redes de fibra do lado israelense. Os militares israelenses intensificaram os bombardeios após a retomada dos combates na sexta-feira e nesta segunda-feira disseram que estavam atacando duramente ao redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território. Desde o início do conflito, o Ministério da Saúde do Hamas contabiliza perto de 16 mil mortes, cerca de 70% delas mulheres e crianças. A ofensiva é uma resposta ao ataque do movimento islamista em solo israelense de 7 de outubro, quando militantes invadiram Israel, sequestraram 240 pessoas e deixaram 1.200 mortos. E veja a seguir, Nicolás Maduro promete recuperar Essequibo após resultado de referendo. E ainda, estudo aponta que esquema vacinal incompleto aumenta o risco de desenvolver a Covid longa. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos agora com mais destaques internacionais dessa terça-feira. O presidente venezuelano Nicolás Maduro comentou o resultado do referendo realizado no domingo sobre a região de Essequibo, em um ato conjunto com a diretoria do Conselho Nacional Eleitoral. O território, rico em petróleo, é controlado pela Guiana, que se mantém ali vigilante diante do aumento das tensões. Vamos ouvir o que o líder da Venezuela disse. Posso dizer que a entrega desse certificado hoje, com os resultados oficiais, começa uma sexta etapa definitiva. Agora vamos recuperar os direitos da Venezuela. Figuras históricas da Guiana Essequiba. Agora vamos fazer justiça. Agora vamos nos vingar com a força de todos na unidade nacional. A autoridade eleitoral esclareceu que metade dos cadernos eleitorais da Venezuela participou da consulta, após uma confusão sobre os dados que gerou desconfiança entre os líderes da oposição. Tivemos uma participação muito importante de 10.431.907 venezuelanos que participaram desse referendo consultivo. A autoridade disse na noite de domingo que a participação ultrapassou 10,5 milhões de votos. A divergência nos números gerou dúvidas entre líderes da oposição e analistas, que interpretaram um voto para cada pergunta, o que resultaria em uma participação de cerca de 2 milhões. Eles também chamaram a atenção para a falta de filas na maioria das sessões eleitorais em Caracas e em outras cidades do país. Com a consulta, o governo buscou validar uma reivindicação centenária para essa área de 160 mil quilômetros quadrados e rica em petróleo e recursos naturais. O referendo consistiu em 5 perguntas que receberam mais de 95% de apoio, incluindo a criação de uma província venezuelana no Essequibo e a concessão de nacionalidade aos seus 125 mil habitantes.
O ex-presidente peruano Pedro Castillo pediu ao Tribunal Constitucional que o solte imediatamente. O político está preso há 1 ano quando foi deposto por tentar dissolver o Congresso. Castillo fez seu requerimento no âmbito de uma audiência virtual perante o tribunal, que avalia 5 recursos de habeas corpus para anular uma sentença judicial que mandou o ex-presidente para a prisão até dezembro de 2025. A decisão do tribunal será conhecida esta semana. Em 7 de dezembro do ano passado, Castillo leu uma mensagem ao país anunciando a dissolução do Congresso, que governaria por decreto e convocaria uma Assembleia Constituinte. Depois, foi detido pela polícia quando se dirigia com a família para a Embaixada do México em Lima. O ex-presidente reiterou sua versão de que foi retirado do cargo no âmbito de uma suposta conspiração política entre o Congresso de Direita e o Ministério Público, que o investigava por suspeita de corrupção. E agora vamos voltar a olhar aqui para o nosso Brasil, porque a Polícia Federal faz uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país, movimentando 1 bilhão e 200 milhões de reais. São cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em 3 países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também no Paraguai. A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que os alvos de prisão que estiverem no exterior sejam incluídos na lista vermelha da Interpol e que, se forem presos, sejam extraditados para o Brasil. As armas eram compradas em países como Croácia, Turquia, República Tcheca e também na Eslovênia e eram vendidas para facções brasileiras, em especial aqui a facção de São Paulo e também a facção do Rio de Janeiro. O esquema envolvia também doleiros e empresas de fachada no Paraguai e nos Estados Unidos. E pela primeira vez no Brasil, uma iniciativa foi desenvolvida para mulheres cientistas que são mães. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro considera benefícios inéditos para 2 grupos de pesquisadores por meio dos editais de apoio a cientistas mães e apoio aos cientistas com deficiência. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, traz uma novidade para as mulheres que são mães e para qualquer pessoa portadora de deficiência e que deseja dar sequência ao trabalho de pesquisa. É que serão concedidos benefícios inéditos para ambos os grupos de pesquisadores. A entidade vinculada ao governo estadual vai ofertar bolsas por meio dos editais Apoio às Cientistas Mães e Apoio aos Cientistas com Deficiência. Os 2 editais serão lançados em 2024. A primeira chamada, a ser aberta no início do próximo ano, será destinada a pesquisadores que se tornaram mães nos últimos 6 meses e que possuem um vínculo com instituições de ciência e tecnologia sediadas aqui no Rio de Janeiro. Esse critério também inclui casos de adoção e serão contempladas ao menos 21 propostas de pesquisa abrangendo diversas áreas do conhecimento. Já a chamada Apoio aos Cientistas com Deficiência terá como foco projetos apresentados por pesquisadores com título de doutor que sejam docentes ou técnicos administrativos em instituições de ensino e pesquisa sediadas também aqui no Rio de Janeiro. E para se habilitar, os candidatos devem possuir condição de deficiência congênita ou adquirida. Muito bacana esse estímulo, né? Essa decisão que incentiva essas camadas da nossa sociedade, muito necessário, inclusive. E olha só, quem for aos cinemas nos próximos dias vai assistir a um filme de 29 segundinhos com um alerta sobre os riscos do glaucoma e a importância da prevenção. A nossa repórter Maria Clara Leite traz agora para a gente mais informações. A campanha da Sociedade Brasileira de Glaucoma será exibida em cinemas de 125 cidades brasileiras entre os dias 7 e 15 de dezembro. A ideia é conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos para evitar a cegueira causada pelo avanço da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Apesar disso, a doença ainda é pouco conhecida. Uma pesquisa realizada por oftalmologistas ligados à SBG, com um pouco mais de 1.600 indivíduos, mostrou que 90% deles ignoravam que já apresentavam sinais de risco do glaucoma.
Estimativas do órgão indicam que cerca de 2,5 milhões de pessoas tenham a doença aqui no Brasil. No mundo, ainda de acordo com a entidade, há pelo menos 3.600.000 cegos, além de 4.100.000 indivíduos com deficiência visual de moderada a grave devido ao glaucoma. Eu conversei com um oftalmologista que explicou o que é a doença, como ela é desenvolvida e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. O glaucoma é caracterizado pela perda do campo visual, inicialmente de forma periférica e em fases avançadas, uma perda total da visão de forma irreversível. É uma doença provocada pelo aumento da pressão intraocular, que gera danos ao nervo óptico, o nervo que leva informação dos olhos até o cérebro. E se não controlada, essa perda vai ser irreversível e esses pacientes, muitas vezes jovens, vão ter sua visão e sua qualidade de vida alterada. Em relação ao desenvolvimento do glaucoma, a gente sabe que existem alguns fatores, como questão genética, familiar, idade, mas a principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a pressão alta dos olhos. Só que como saber que a pressão está alta dos olhos? Só numa consulta com o seu médico oftalmologista de confiança. É por isso que nós sempre explicamos para a população que é importante uma consulta todo ano, uma vez por ano, com o seu médico oftalmologista. Lá vai ser o momento de fazer um check-up completo dos seus olhos e saber se a pressão está alta ou não e se os exames oftalmológicos estão normais. Então, fica aqui a dica. Cuide bem dos seus olhos. É isso aí. A Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que 150.000 pessoas sejam impactadas com essa campanha que será realizada nos cinemas de todo o Brasil entre os dias 7 e 15 de dezembro. E a expectativa é que essas pessoas procurem o quanto antes um oftalmologista para realizar a prevenção ou até mesmo dar início a um tratamento contra o glaucoma. E ainda nesse tom de alerta para a sua saúde, a gente traz mais uma notícia. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que quem não se imunizar com todas as doses da vacina contra a Covid pode aumentar as chances de desenvolver a Covid longa. Pois é, de cada 4 pacientes, 3 relataram sintomas duradouros da doença. A pesquisa apontou que as pessoas que não se vacinaram apresentaram 23% mais chance de ter Covid longa, que é caracterizada por prolongar os sintomas da doença por 3 meses ou mais. Entre os que tomaram até 2 doses, a probabilidade do desenvolvimento dos sintomas duradouros é de 8% maior. As principais queixas são dores de cabeça, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas. Esse dado emite um alerta para a baixa adesão da vacinação bivalente. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 17% da população tomou essa dose. Diferentemente das primeiras vacinas, que registram mais de 528 milhões de aplicações. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. E eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa terça-feira. Não perca, até já!